Muito bem. Então, se você que está acompanhando o curso, se você observou até aqui, você deve ter notado que essa opção agora está à sua disposição. E você pode abraçá-la, você pode cultivá-la, você pode mensurá-la e utilizá-la ou não. Mas você tem a opção. A opção da decisão pela liberação está à sua disposição. Ok? Isso significa liberdade, o que quer dizer que você progrediu. Ao menos, do ponto de vista intelectual, você tem à sua disposição essa alternativa intelectual. Então, no mínimo, intelectualmente, você progrediu. Agora, se esse progresso vai evoluir, essa é uma outra etapa. Mas está na sua pauta. Tá? Agora, você também pode analisar a coisa da seguinte maneira. Existem duas opções. Ou eu estou enganando vocês, ou eu estou falando a verdade. Se eu estiver enganando vocês, não teve problema nenhum, porque afinal de contas o nosso encontro está sendo prazeroso, nós estamos exercitando os nossos, o nosso espírito, né, o nosso intelecto, o nosso sistema neurológico, nós estamos nos diversificando culturalmente, ok? E com isso, nós estamos tendo algumas vantagens do ponto de vista neural do exercício que o intelectualismo produz. Então, não a perca. Agora, se eu estiver falando a verdade, e se eu não estiver enganando vocês, e eu, para demonstrar que eu não estou sozinho nessa empreitada, eu não estou falando por mim, eu estou representando uma classe de homens que mantiveram uma cultura durante centenas de milhares de anos e conseguiram um feito que nenhum filósofo no mundo jamais conseguiu até hoje na humanidade, que foi preservar uma língua intacta. Nenhuma cultura, os gregos não conseguiram, os romanos não conseguiram, os ingleses não conseguiram, nenhuma civilização, os babilônios, pobrezinhos, os maias se extinguiram, os atlantes ficou na mitologia, nenhuma raça no planeta Terra, em nenhum momento histórico, jamais conseguiu preservar uma cultura, como foi preservada a cultura védica na forma do sânscrito. Quando você vai a um supermercado, ou quando você vai comprar um eletrodoméstico, você olha lá, garantia. Tem garantia de uma semana. Ah, esse não. Tem garantia de um ano. Ah, esse daqui melhor. Por quê? Porque dura mais. Ah, mas só porque dura mais você vai comprar? Sim, meu querido, dura mais é porque é melhor. Não é assim que você compra? Quando você vai, você não pega uma garantia maior, por quê? Porque tem maior condições, é muito mais bem feito. Então, como é que você observa se uma coisa é verdadeira, se uma coisa é boa ou não? Pelo tempo de prazo de validade, de garantia de manutenção daquela coisa. Nós somos... A não ser que você seja uma pessoa dessa que gosta de ir nas lojas dos chineses, do Xing Ling, e sai de lá com sacolas, que nem eu faço. Mas não faz isso, eu te aviso, tá? Que você pode ter problema com a sua esposa ou então com alguém, que é assim. Mas assim, se você é daquela pessoa que gosta de comprar coisas de qualidade, possivelmente você é daquelas pessoas que olha o tempo de prazo de validade do produto que você está comprando, primeiramente. Por que você faz isso? Porque você é inteligente. Então, quando você quer decidir o caminho que você vai fazer em termos de existência, você não pode abandonar essa inteligência prática, que é o que te salva de todos os dias. Então, você tem que olhar de forma inteligente. E eu estou apresentando um dado científico consistente para fundamentar. Eu não estou, assim, completamente fora da nossa noção de sanidade e inteligência. Então, assim, você conhece uma árvore pelos frutos. Você conhece um produto pela sua durabilidade e praticidade. Onde estão os babilônios? Onde estão os maias? Onde estão os gregos? Onde estão os atlantes? Onde estão quem quer que seja? E onde estão os sábios védicos? Basta você pegar um avião, ir à Índia e você os encontrará. Então, aquilo que dura é aquilo que deve ser observado com maior atenção. E para finalizar aqui a minha fala, na Bhagavad Gita, Krishna diz, Nasato vidyate bhavo na bhavo vidyate sataha.
O Bayorapidristan Totu Anayo Tatua. Tatua significa verdade. Então ele diz o seguinte: aquilo que permanece, aquilo que não se deteriora, é superior e é transcendente. Eles chamam isso de Atma, ou alma. Aquilo que é impermanente, que decai, que gera entropia e desaparece no fator tempo, não é permanente, portanto é transitório, não é superior. E como eles entenderam isso estudando a natureza de ambos? Então, nós estamos diante de uma cultura, estamos diante de um conhecimento, estamos diante de uma informação que perdurou. Portanto, é uma coisa boa. Vale a pena apostar. Muito bem, a sorte está lançada. Vamos dar início, né, à nossa terceira semana, segunda-feira, um dia maravilhoso, excelente para nutrir a nossa mente com conhecimentos e fortalecer, assim, a nossa inteligência para que, na hora de decidir cortar essa relação bandida, que é uma relação bandida com o ciclo do samsara, porque não tem vantagem nenhuma para nós, só sofrimentos, nós vamos ter inteligência para cortar essa relação estocolmica, que é baseado numa síndrome de Estocolmo, que é o prazer de sofrer. Gente, está na hora de sanidade e serenidade. Então, vamos lá. Desperta agora. Saia da escuridão, venha para a luz. Tamaso Madhyuti Gamaya. Saia da escuridão agora. Venha para a luz. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Boa noite, pessoal. Namastê, Hare Krishna mais uma vez. Eu vou agora entoar o mantra de introdução, que é reverências ao princípio do mestre espiritual. Om Agyana Timirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. A tradução: embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material na era de Kali, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento védico. A tal mestre espiritual realizado, eu ofereço minhas mais respeitosas reverências. Jai Gurudev, Jai Prabhupada. Hare Krishna. Então, hoje nós entramos no capítulo 10 da Bhagavad Gita. Eu vou abrir, vou compartilhar aqui o PDF. São 22 versos. Espera aí, não. Esse aqui. Então, aqui é um pequeno resumo do capítulo 10. Se chama A Opulência do Absoluto. Todos os fenômenos maravilhosos que mostram poder, beleza, magnificência e sublimidade, quer no mundo material, quer no espiritual, são meras manifestações parciais das energias e opulências divinas de Krishna. Como a causa suprema de todas as causas e o sustentáculo e essência de tudo, Krishna é para todos os seres o supremo objeto de adoração. Então, nós temos 22 versos. Eu vou começar, vou ler quantos você quer? Tá, metade. Tá certo. Verso 1. Opa.
Shri Bhagavan Uvacha Bhuya eva mahabaho shnu me paramam vacha yateham priyamanaya vakshyami hitakamyaya. A Suprema Personalidade de Deus disse: ouça novamente, ó Arjuna de braços poderosos, porque você é meu amigo querido, falarei ainda mais profundamente para o seu benefício, transmitindo-lhe um conhecimento superior a tudo o que eu já lhe expliquei. Verso 3. Yoma majamanadim cha veti loka maheshvaram asamudha samartyeshu sarva pape pramuchate. Tradução. Peraí. Quero que quem me conhece como não nascido, como aquele que não tem começo, como o Senhor Supremo de todos os mundos, somente este, que dentre os homens não se deixa iludir, está livre de todos os pecados. Verso 4 e 5. Buddhi Gyanam Samoha Kshama Satyam Dama Sama Sukham Dukam Bhavo Bhavo Bhayam Shabhayam Evacha Ahimsa Samata Tushtis Tapo Danam Yaso Yasa Bhavanti Bhava Bhutanam Mata Eva Pritak Vidha. Inteligência, conhecimento, estar livre da dúvida e da ilusão, clemência, veracidade, controle dos sentidos, controle da mente, felicidade e aflição, nascimento, morte, medo, destemor, não violência, equanimidade, satisfação, austeridade, caridade, fama e infâmia. Todas essas várias qualidades dos seres vivos são criadas apenas por mim. Verso 7. Om Etam vibhuti yogam cha mamayo vetitadvata sovikalpena yogena yujate natra samsaya. Quem de fato está convencido desta minha opulência e poder místico, ocupa-se em serviço devocional imaculado. Quanto a isto, não há dúvida. Verso 8. Om Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti madhva bhajante mam buddha bhava samamvita. Eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais. Tudo emana de mim. Os sábios que conhecem isto perfeitamente ocupam-se no meu serviço devocional e adoram-me de todo o coração. Verso 9. Om Akchita Madgata Prana Bodhayanta Parasparam Katayanscha Nityam Tusyanti Charamanti Cha. Os pensamentos de meus devotos puros residem em mim. Suas vidas são plenamente devotadas a meu serviço. E eles obtêm grande satisfação e bem-aventurança, sempre se iluminando uns aos outros e conversando sobre mim. Verso 10. Tesham satata yuktanam bhajatam pritipurvakam dadami buddhi yogam tam yenamam upayantite. Aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor, eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a mim. Verso 11. Tesham evanu kampartam aham agyanajam tamaha nasayami atma bhavasto gyanadipena bhasvata. Para lhes mostrar misericórdia especial, eu, residindo em seus corações, destruo com a luz brilhante do conhecimento
a escuridão nascida da ignorância. Verso 12 e 13. Arjuna Uvacha Param Brahma Param Dhamma Pavitram Paramam Bhavan Purusham Sarvatam Divyam Adi Devam Ajam Vibhum Austvam Rishaya Sarve Devarshinaradas-tatha Asito Devalo Vyasa Svayam Chaiva Bravissime. Arjuna disse: você é a suprema personalidade de Deus, a morada última, o mais puro, a verdade absoluta. Você é a pessoa original, eterna e transcendental, o não nascido, o maior. Todos os grandes sábios, tais como Narada, Asita, Devala e Vyasa, confirmam esta verdade referente a você, e você mesmo agora está declarando-a para mim. Verso 18. Vistarenatmano yogam vibhutim cha janardana bhuya kataya triptirhi shnivato nasti memritam. Ó Janardana, por favor, volte a descrever em detalhes o poder místico de suas opulências. Nunca me canso de ouvir sobre você, pois quanto mais ouço, mais quero saborear o néctar de suas palavras. Muito bem, então vamos aqui, quero sugerir a vocês que nesse momento, por favor, bebam um pouco de água. O capítulo 10, nos tratados astrológicos, a casa 10 é o ápice, é a sublimação do Sol, o signo de Makara, ou chamado Capricórnio para nós aqui no Ocidente. Na Índia, quando o Sol entra no Makara, ou no signo de Capricórnio, começa-se o festival conhecido como Makara Sankranti. A entrada do Sol no ápice, no apogeu, a apoteose do Sol. Quando o Sol está no zênite absoluto, no topo do céu, isso é a casa 10 no zodíaco natural, quando ele está ao meio-dia. Ao meio-dia é um horário, um muhurta, que é um lapso no tempo conhecido como Abhijit, que significa o sucesso está garantido. As decisões tomadas nesse muhurta, que é o lapso de tempo, costumam ser assertivas, por isso que normalmente a gente costuma fazer as nossas cerimônias nesses horários, tá? Em alguns muhurtas são melhores ainda. Mas a casa 10, referente ao signo de Capricórnio, é referente a esse capítulo também, que é a casa 10. Nesse, que é o ápice, o nome do título do capítulo é A Opulência do Absoluto. Que significa, aí está se descrevendo as qualidades máximas, assim, ou referências de grandes qualidades, ou qualidades superiores para nossa referência, para poder ter uma mensuração da grandeza do Senhor Supremo, o absoluto, o idealizador dos multiversos. Né? Hoje eu assisti um documentário que o telescópio James Webb trouxe um dado de astronomia que reforçou as equações do professor Stephen Hawking, dando ênfase e confirmando a tendência para a comunidade científica de admitir, do ponto de vista científico, a possibilidade dos multiversos, do ponto de vista científico, tá, gente? Não é do ponto de vista esotérico, não. Do ponto de vista científico, tá bem? Mas, claro que isso, né, é praticamente místico. E, assim, o conceito de multiverso sempre foi a base da astronomia védica. A astronomia védica nunca partiu do princípio de um universo local único, sempre partiu do princípio de multiversos, de uma multidão de universos, não um universo específico único. Tá? E essa informação é védica. Por quê?
essa informação é tão avançada, ela é tão superior, ela é tão evoluída, ela está tão afinada com as descobertas dos sábios das ciências naturais, que são os cientistas? É muito simples. É porque ela é falada por pessoas do futuro, ou seja, por devas, civilizações nível 5, mais ou menos, né, numa escala de Kardashev. Então, eles têm dados de futuro. Então, eles plantam os dados no passado, porém, eles são informações de futuro. Então, quando a gente chega no futuro, nós pegamos essas informações e comparamos com as nossas próprias observações e elas se combinam, né? Em inglês é dá match, como se fala, né? A gíria no inglês é dá match. Ela bate, tá? Então, é só para confirmar mais um detalhe acerca do que nós estamos, do tipo de conhecimento com o qual nós estamos entrando em contato aqui, tá? Esse capítulo, ele tem 4 versos que são chamados os Chatur Shlokas. Chatur significa 4, Shlokas, que significa sutras. Sei que os árabes, eles têm o Corão é escrito em suratas, né? Os budistas têm os seus sutras. E tudo isso vem dos Vedas, né? Do Brahma Sutra, dos sutras. Os sutras, sutra é uma palavra sânscrita. Aí os árabes, né, dá uma mudadinha ali no pouco, questão do dialeto, vai para surata. Os javanas, que são chineses, japoneses, dão uma puxadinha um pouquinho para o dialeto deles, deles não vira nada, fica igual sutras mesmo, né, que eles copiam basicamente, né, o sistema de teologia védica. Mas a questão é que tudo isso é muito antigo, porém está destinado ao futuro, né, ao ser humano do futuro. E esses 4 versos, que são os versos centrais, são os versos principais da Bhagavad Gita, toda a Bhagavad Gita orbita em torno desses 4 versos fundamentais, que são eles 8, 9, 10 e 11. Então, eu vou pedir para a Devi colocar novamente lá, nessa posição, versos 8, 9, 10 e 11, respectivamente, que eu vou dar uma pinceladinha aí neles, para a gente poder, então, aproveitar esse momento que nós estamos diante dessa maravilha de conhecimento evoluído, né? E pessoas inteligentes admitem pessoas inteligentes. Pessoas inteligentes apreciam pessoas inteligentes. Pessoas inteligentes, elas se sentem incomodadas quando elas têm que enganarem a si próprias e aos demais. Pessoas inteligentes apreciam pessoas inteligentes, coisas inteligentes, afirmações inteligentes, observações inteligentes, universo inteligente, um Deus inteligente. É característico para pessoas inteligentes. Então nós temos Krishna como a alternativa para o mundo, para entendimento acerca do princípio Deus, tá? E combina muito bem com pessoas de futuro. Aqui está um verso interessante para reforçar essa tese original. Aham sarvasa prabhavo mat sarvam pravartantiti matva bhajanteman buddha bhava samambitaha. Eu sou a fonte de todos os mundos, tá? Os chamados materiais, ele fala todos os mundos. Ele não fala um mundo, ele fala todos os mundos. São muitos universos. Os materiais, chamados materiais e os espirituais, tudo emana de mim. Tudo emana de mim. Eu sou o idealizador. Sou eu que penso tudo isso. Eu sou o autor dessa criação aí, gente. Tá? Tá tudo bem. Eu não estou falando isso daí para humilhar vocês, não. Só estou dando uma informação. Possivelmente vocês querem saber como é que foi que aconteceu isso daí. Então estou informando já para não dizer que não falou nada. Ninguém falou nada. Poxa, deixou a gente aqui sem saber de nada. Que coisa, hein? Pô, não deixa um recadinho aí, alguma coisa. Falando claramente aqui, ó. Tá? Os sábios que conhecem isto perfeitamente gostam de saber que eu sou o Criador. Porque não há em mim vaidade, não há em mim crueldade, eu não tenho nenhuma má intenção em relação a vocês, eu não tenho nenhuma intenção de destruir vocês, machucar vocês, nada disso. A minha intenção é que vocês venham para ficar comigo, meu mundo é legal, vale a pena. É bem melhor que esse daí que você está aí, que é pequenininho, uma bolhazinha. Sai do seu mundo, vem para o meu. Agora você quer me puxar para o seu pequenininho, nem cabe direito aí para mim, vai ficar nós dois aí. Eu sou infinito, esse mundo ser pequenininho. Atrapalha a nossa relação. São de espaço, liberdade. Vem para o meu mundo. Saia da escuridão, saia do útero.
vem para fora do útero, que aqui a gente pode passear no jardim, sabe, velejar, quem sabe, entende? Pular de paraquedas. O mundo do lado de fora do útero é muito mais espaçoso, é muito mais colorido, é muito mais alegre. Tudo bem que o mundo no útero é confortável, tem uma falsa sensação de segurança, mas isso sabe, é irrisório perante a experiência de pular de paraquedas, para quem gosta de pular de paraquedas. Outro dia o Lincoln mandou um vídeo lá pra gente, lá, mostrando que estava descendo lá no negócio lá das aventuras. Pessoal que gosta de pegar surf, de surfar, quem gosta de, sabe, aqueles paraleves, parapentes, quem gosta de, sabe, escalar montanhas, quem gosta de mergulhar no mar, o pessoal que gosta de fazer jardim, que eu gosto de fazer jardim, por exemplo, quem gosta de plantar, quem gosta de correr, as pessoas que gostam de fazer alguma coisa maravilhosa, andar de bicicleta, sabe que a sensação é imensamente mais prazerosa do que ficar adormecido em estado de hibernação no útero. Então, aqueles que são sábios, como o Krishna está falando aqui, esses desejam ampliar, eles desejam mais liberdade, eles querem transpor os muros altos da prisão da ignorância e sentirem a satisfação de existir como almas eternas, em estado de Ananda. Isso não é possível num ambiente limitado, como é o útero chamado o mundo material. Portanto, ele diz aqui, olha, aqueles que me conhecem, eles sabem disso perfeitamente, ocupam-se em me servir. E aqui está colocando meu serviço devocional e adoram-me de todo o coração, porque essa linguagem é uma linguagem mais teológica, que o pessoal entende melhor, né? Mais fácil colocar dessa maneira. Para o público de massa, essa linguagem é mais apropriada. Mas se você quiser entender de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais pessoal, você pode entender da seguinte maneira: aqueles que conhecem isso perfeitamente se aproximam de mim e tentam fazer amizade comigo. Porque isso é vantajoso. Eu não tenho eu não tenho problema de compartilhar as minhas opulências com aqueles que me amam. Só que, sabe, eu gosto de amigos. Eu não me sinto obrigado a compartilhar minhas coisas com gente que não gosta de mim. Eu não sou obrigado a amar ninguém, ninguém é obrigado a me amar. Mas aqueles que me amam dizem que é legal. Pode perguntar para eles. Quer ver? Deve, verso 8, por gentileza. 9. Olha o que eles dizem. Matita, madgata pranad bodayanta, parasparan katayanta, shaman nityantushanti cha, ramanti cha. Os pensamentos dos meus amigos, que são queridos para mim, aí está falando devotos puros, tá? É sempre a linguagem teológica para facilitar, para acostumar as pessoas a quererem se relacionar com Krishna do ponto de vista da personalidade de Deus. Mas se você gostar da ideia, você pode pensar em si mesmo como alguém que está querendo ser amigo de Krishna. Então, os pensamentos dos meus devotos puros, que são meus amigos, eles residem em mim. Suas vidas são plenamente dedicadas a ganhar o meu coração, a me conquistar, por amor, por atenção. E eles obtêm grande satisfação, felicidade, bem-aventurança, sempre se iluminando uns aos outros, conversando sobre mim. É o que nós estamos fazendo agora. Exatamente o que nós estamos fazendo agora. O que nós estamos fazendo? Nós estamos, sabe, conversando sobre Krishna, nos iluminando e fortalecendo a nossa amizade. Nós estamos desenvolvendo amor uns pelos outros. Tem algumas pessoas que até desenvolveram certa simpatia por mim, apesar de tudo, né, demonstrar todas as dificuldades e obstáculos. Tem gente que desenvolveu, por incrível que pareça, uma simpatia por mim. Mas isso não é porque sou eu, Devananda. Se eu não tenho Krishna para poder falar, talvez essa simpatia não aconteceria. Aí, felizmente, eu estou aí já há um tempo tentando convencer Krishna de que eu posso ser um amigo, mais ou menos aí e tal. E parece que de vez em quando ele até se confunde comigo e até acredita em mim. Mas aí, né, é o risco dele. Agora, eu não quero fazer mal para Krishna, de forma alguma. Eu quero que ele seja feliz, porque ele é uma pessoa boa, ele é inteligente, ele é amoroso, eu desejo bem para ele, eu não quero nada de mal para ele. E gostaria que ele ficasse mais feliz, tendo mais amigos. Então, estou tentando encontrar alguns amigos para, sabe, para a gente fazer aí
esse balaio aí, essa comunidade de pessoas felizes, bem-aventuradas, que falam sobre Krishna e obtêm satisfação, porque isso nos religa à nossa fonte. Né? Nós nos religamos à nossa fonte original dessa maneira. Ok? Ah, mas Devananda, isso é muito complicado. Você está pedindo uma coisa que, pelo amor de Deus, é muita coisa. Krishna, vamos supor que ele seja mesmo Deus. Você já parou para pensar o que significa Deus, Devananda? É muita coisa, é muito grande. A nossa mente não tem inteligência para entender esses assuntos. Todo mundo fala. A pessoa falou lá, eu li um livro lá que o filósofo lá, o pastor falou, o padre, não sei quem falou. Nós não temos inteligência para entender Deus. A nossa mente é pequena e o Supremo é muito grande. E pronto, acabou e fechou nessa daí. É mesmo? Então vamos ao próximo verso para ver o que o próprio Krishna tem para falar sobre isso. Por favor, Devi. Verso 10. Peshan satata yuktanam haha bhajantam priti purvakam tadami rudi yogantam yes janamanopayanchite. Ok, diga-te. A tradução: aqueles que estão constantemente ligados a mim por amor, por devoção, por carinho, por ternura, por afetividade, por simpatia, por amizade verdadeira, a esses daí eu dou a inteligência, a compreensão pela qual eles podem vir a mim, me compreender, me apreender, me conquistar. Eles me ganham. Mas você não é Deus, você não tem que ficar distante. Quem disse? Tu dizes. Eu gosto de gente, eu gosto de amar, eu gosto de pessoas, eu gosto de almas. Eu não sou carente de amor, eu gosto de amor. É diferente. Então, estou sempre procurando novos amigos. E aqueles que se interessam por mim, eu sei que eles são pequenininhos. Eu sei que eles não conseguem. Você, por exemplo, quando o seu filhinho está tentando trocar o pneu do seu carro, você sabe que ele não consegue. Mas o que você faz? Você vai lá e ajuda o seu filhinho a trocar o pneu do seu carro. E ele vai ficar feliz, achando que conseguiu uma maravilha. E foi você que ajudou, não é assim? A sua filhinha, ela não consegue varrer a casa para você. Você sabe disso, ela é pequenininha. Mas ela está tentando, sinceramente, o que você faz? Você vai lá e ajuda ela. E depois você dá os méritos para ela. E disse, filhinha, você está de parabéns. Sem você, eu não conseguiria manter essa casa limpa. Ela vai se sentir feliz. Você faz isso com os seus filhinhos, aqueles que você ama, não faz? Porque eu também não poderia fazer com vocês, já que vocês são os meus filhinhos e eu os amo. Eu sei que vocês não têm a inteligência suficiente para compreender o absoluto, é uma coisa muito grande para vocês, mas para mim não é problema algum. Eu posso facilitar isso. O que eu preciso? Apenas que você tenha uma atitude, sabe, assim, amorosa para com os meus, bem como para comigo. Porque nós somos uma família feliz. E nós só aceitamos pessoas felizes, pessoas rabugentas, mal-humoradas, espertinhos, depressivos, trapaceiros, patifes, enganadores. É como que fala lá, Dave, os piores da humanidade. Né? Tem uns versos aí que falam isso daí. Os tradutores, os piores da humanidade. Não, esses daí não chega, não entra, porque o nosso clube é fechado mesmo. Mas você é separatista? Sim, claro, lógico. Quem gosta de gente rabugenta? Você gosta? Então, por que eu tenho que gostar? Quem gosta de gente narcisista, parasita, dominadora, controladora, enganadora, mal-humorada, quem gosta? Você gosta? Então, se você gosta, fica com eles. Eu não gosto. Não tenho obrigação nenhuma de gostar de gente mal-humorada, gente caduca, gente chata, gente perturbadora. Não. É gostoso pessoas divertidas, engraçadas, inteligentes, alegres, versáteis, comunicativas, produtivas, artísticas. Assim é gostoso. Todos os meus amigos são assim. Por que eu vou deixar trazer uma pessoa mal-humorada para estragar a nossa frequência? Não, de jeito nenhum. Os espertinhos ficam no mundo dos espertos. O meu é para os despertos. Então, decida qual é o seu lado. Eu já escolhi o meu. Bom? E, finalmente, Peshan, Evanukam Partan. Mas
Mas eu não consigo, Devananda, por mais que eu tento, meu coração é uma preda. Meu coração é uma preda. Não passa nada. É tanto trauma, é tanto trauma que já virou uma pedra. Sabe, você bate lá, quebra o martelo, não tem jeito, não passa nada. Aí não passa nada. Então, eu quero. Tudo bem, vai, eu entendi. Eu até estou disposto aí, então eu quero fazer essa experiência aí para ver como é que é ser um amigo de Krishna, fazer amizade, me aproximar, conhecer os amigos dele, os conhecedores, né, que são os amigos de Krishna. Eu estou interessado, mas o meu coração é uma pedra. Meu coração é terrível. Rapaz, você não conhece o meu coração. Se você conhecesse o meu coração, você não falava essas coisas que você fala aí. Oh, peraí, meu amigo, que é isso? Você é o quê, então? Você é o quê? Uma rocha de Marte? O que você é? Não, calma. Vamos ver o que Krishna diz sobre isso. Tá bom, se é tão difícil, se é tão durão na queda assim, vamos ver o que Krishna diz. Olha o que ele está dizendo aí, ó. Para lhe mostrar amor, porque aqueles que me amam me ganham. Aí eu não consigo simplesmente ficar indiferente àquelas pessoas que me amam. É impossível para mim. Eu sou facilmente controlado pela energia do amor, prema, bhakti. Amor puro, amor com atenção, amor com dedicação, amor com ternura, com carinho, com respeito, com dedicação, com acolhimento. Eu gosto também de me sentir no colo da mãe. Eu sou uma pessoa. Eu gosto de me sentir acolhido, amado, querido. E para essas pessoas que me acolhem em seus corações dessa maneira, eu, que já resido em seus corações desde tempos imemoriais, destruo. Olha lá. Ele falou que ele quebra a pedra. Acabou o problema. Ó, eu destruo com a luz brilhante do conhecimento toda a escuridão que surgiu no seu coração e que te impede de vir a mim. Deixa comigo. Eu dou conta. Vai por mim. Se eu não pudesse dar conta, eu não ia falar isso para você. É uma coisa muito séria isso. Estou pedindo uma coisa muito séria para você, definitiva. Eu não ia simplesmente brincar com você, jogar com palavras. Eu sei o que eu estou falando, eu dou conta do recado. Mas você tem que dar o seu primeiro passo, que eu não sou invasivo. Eu não vou dizer para você, se você não me amar, eu vou destruir você. Eu não vou falar isso. Tá? Se você espera isso de mim, então procura outro Deus, porque não sou eu essa pessoa. Tem gente aí que fala isso daí. Mas eu não sei. Aí você vê o que você quer. O meu caso é que eu não sou inimigo dos meus devotos. Eles me são muito queridos. Eu não vou machucá-los. Em nenhum momento eu direi, eu os destruirei, eu os matarei a todos. Eu não falo isso daí, gente. Pelo amor de Deus. Vocês estão ouvindo coisas a meu respeito que, olha lá, viu? Não fica ouvindo tudo, não, porque nem tudo que reluz é ouro. Eu não tenho essa natureza, não. A minha natureza é de amor. Eu amo meus devotos queridos. Eu quero que eles venham a mim. E claro que eu vou ajudar se eles quiserem, mas eu não posso invadir a privacidade das pessoas. Ah, você tem que me amar. Não sou aquele bichinho lá do... Como é que chamava lá dele? Aquele do Família Dinossauro, aquele bebezinho, né? Baby, eles chamavam, né? Baby dinossauro. Ele tinha uma panelinha e batia na cabeça da pai dele. Você tem que me amar. Você tem que me amar. Não tem... eu não sou carente de amor. Por favor, entenda isso de uma vez. Eu não tenho carência do seu amor. Eu gosto de amar. É diferente. Então não pense que eu tenho obrigação de amar ninguém, que eu não tenho obrigação de amar ninguém. Inclusive, o mundo é eterno. O chamado mundo material é cíclico, que é justamente porque as pessoas que não têm interesse em fazer amizade comigo possam viver separadas de mim. Só que aí elas arcam com as consequências dos atos dela. Eu não posso pagar a conta de ninguém. Eu só pago a conta dos meus amigos. Eu não saio por aí pagando a conta das pessoas. Você faz isso, você pessoalmente, você sai pagando a conta de todo mundo, não sei que você seja um filantropo, né? Mas normalmente você paga a conta de quem? Do seu filho, seus amigos, pessoas queridas, né? Vai numa pizzaria, pode deixar que eu pago a conta. Mas por quê? Porque são seus amigos. Eu também não fico pagando conta das pessoas que eu não gosto. Eu só pago a conta dos meus amigos. Então, se você quer ter a vantagem de ter a conta no free, fica comigo. E eu tenho o meu cartão ilimitado. É claro que isso é uma sedução. Krishna é um sedutor. Ele gosta de amar as pessoas, ele gosta de se divertir, ele gosta de conversar de forma inteligente, com pessoas inteligentes. Então ele seduz pessoas inteligentes para ser amigo dele. Mas não é porque ele é carente, é porque ele gosta. É diferente. Ele é uma pessoa amável. Ele é Ananda.
Ele está mergulhado em bem-aventurança. E aqueles que se relacionam com Krishna e conversam sobre Krishna ficam também mergulhados em bem-aventurança. Tushyanticha, Ramanticha. Eles encontram grande satisfação conversando entre si sobre mim e despertam amor por mim. É isso. E eu não os decepciono. Pergunta para aqueles que me amam. Pergunta para os meus amigos. Ah, Krishna é uma decepção na sua vida. Vai lá. Se algum deles disser que é, aí eu vou lá, mas por quê? Que história é essa aí? O que foi que eu fiz? Aí eu brigo. Não, Krishna não fala isso não. Isso aí é uma interferência minha. Porque eu brigo. Não tem nada a ver com o Krishna, não. Eu sou assim. Eu particularmente sou assim. Quando eu gosto de uma pessoa e ela está me negligenciando ou sendo indiferente comigo, eu vou para cima e brigo. Porque eu não consigo simplesmente aceitar a indiferença da pessoa. Porque eu não sou carente de amor. Eu gosto de amor. Então, se a pessoa não quer me amar, então já vamos resolver logo isso aí de uma vez. Ficar assim sofrendo, tipo essas músicas de sofrência. Ah, eu estou sofrendo. Não é comigo. Eu não tenho, assim, esse humor. Então, prefiro brigar pelo meu amor do que ficar sofrendo a indiferença. Então, é isso que Krishna faz. Ele cria todo esse mundo, gera todo um mecanismo para facilitar, para conquistar o nosso amor. E nós somos, né, muito afortunados de saber disso e decidir, porque o nosso amor, por incrível que pareça, o amor é uma decisão inicial, tá? E, no final das contas, essa decisão se mostra ser bastante promissora. Namastê, Hare Krishna. Vamos, então, para a segunda parte da nossa dissertação de hoje. Devi, querida, por favor. Om Vistarinatmano Yogam Vibhutim Cha Janardana Bhuya Kataya Tritihi Shnivato Nastime Mritam. Eu acho que eu já li esse daí. Ô Janardana, por favor, volte a descrever em detalhes o poder místico de suas opulências. Nunca me canso de ouvir sobre você, pois quanto mais ouço, mais quero saborear o néctar de suas palavras. Verso 19. Om Shri Bhagavanu Vacha Ahante Hantate Kata Ishami Divya Hyatma Vibhutaya Pradanyata Kuru Shrestha Nasyanto Vishtarasya Me. A Suprema Personalidade de Deus disse: sim, eu vou lhe falar sobre minhas manifestações maravilhosas, mas só sobre aquelas que são preeminentes, ó Arjuna, pois minha opulência é ilimitada. Verso 20. Om Ahamatma Gudakesha Sarva Bhuta Sayastita Aham Adischamadhyam Cha Bhutanam Anta Eva Cha. Eu sou a super-alma, ó Arjuna, situado no coração de todas as entidades vivas. Eu sou o princípio, o meio e o fim de todos os seres. Verso 21. Om Adityanam Maham Vishnu Jyotisham Raviram Sumam Marichir Marutam Asmi Nakshatranam Aham Shashi. Entre os Adityas sou Vishnu, entre as luzes sou o sol radiante, entre os Maruts sou Marichi, e entre as estrelas eu sou a lua. Verso 22. Om Vedanam Samavedosmi Devanam Asmi Vasava Indriyanam Manaschasmi Bhutanam Asmi Chetana. Dos Vedas sou Samaveda, dos semideuses sou Indra, o rei dos céus, dos sentidos sou a mente, e nos seres vivos sou a força vital, a consciência. Verso 25.
Om Maharshinam Briguraham Jiram Asmiyakam Aksharam Yagyananam Japa Yagosmi Stavaranam Himalaya. Dos grandes sábios sou Brigo, das vibrações sou o Om transcendental, dos sacrifícios sou o cantar dos santos nomes, o Japa, e dos objetos imóveis sou os Himalaias. Verso 28. Om Ayudanam Maham Vajram Denunam Asmi Kamaduk Prajanashasmi Kandarpa Sarpanam Asmi Vasuki. Das armas sou o raio, entre as vacas sou a Surabi. Das causas que fomentam a procriação sou Kandarpa, o deus do amor, e das serpentes sou Vasuki. Verso 31. Om Pavana Pavatam Rama Shastrabritam Maham Jasanam Makadaschasmi Shrotasam Asmi Janavi. Dos purificadores sou o vento, dos manejadores de armas sou Rama, dos peixes sou o tubarão e dos rios que correm sou o Ganges. Verso 34. Om Mrityu Sarvaharashaham Udbhavascha Bhavishyatam Kirti Shridvakchanarinam Smritir Medadriti Kshama. Eu sou a morte que tudo devora e sou o princípio encarregado de gerar tudo que vai existir. Entre as mulheres sou a fama, a fortuna, a linguagem afável, a memória, a inteligência, a firmeza e a paciência. Verso 38. Om Gandodamayatam Nitirasmi Jigishatam Maunam Chaivasmi Guyanam Gyanam Gyanavatamaham. Dentre todos os meios que reprimem a ilegalidade, sou o castigo, e daqueles processos que visam a vitória, sou a moralidade. Das coisas secretas, sou o silêncio, e dos sábios sou a sabedoria. Verso 40. Om Nantosti mama divyanam vibhutinam parantapa Eshatu deshata prokto vibhuter vistaromaya. Ó poderoso vencedor dos inimigos, minhas manifestações divinas nunca chegam ao fim. O que lhe disse é apenas um mero indício de minhas opulências infinitas. Verso 41. Om Yad Yad Vibhuti Matsadvam Srimad Urjitam Evacha Evava Tatat Eva Vagachatvam Mama Tejam Sambhavam. Fique sabendo que todas as criações opulentas, belas e gloriosas emanam de uma mera centelha do meu esplendor. E o último verso, 42. Om Atava Bahunaitena Kimgyatena Tavarjuna Vishtabhyaham Idam Krishnam Ekam Senasito Jagat. Mas qual é a necessidade, Arjuna, de todo esse conhecimento minucioso? Com um simples fragmento de mim mesmo, eu penetro e sustento todo esse universo. Muito bem. Então, vou pedir, Devi, para você, por favor, voltar lá no verso 20, por gentileza. Nesse verso, Krishna, ele menciona novamente uma palavra aí que a gente já falou sobre isso, mas nesse contexto que ele está agora, ele está falando, né, assim, das qualidades, né, específicas. Primeiro ele falou das qualidades dos devotos. Meus devotos queridos vêm a mim, eles são atenciosos comigo, eles são gentis comigo, eles me cuidam, eles me maternam, eles são carinhosos comigo, eles são as belezinhas. Aí ele fala dos devotos. Como é que é a qualidade dos devotos?
Depois ele fala dele. Vocês prestaram atenção? A gente tem o hábito de falar assim, ó. Você tem um grupo, né? Ah, fulano tal, a gente tem o hábito de falar assim. Ah, quem estava lá? Ah, eu, fulano, fulano e fulano. Então a gente coloca o eu primeiro. Já repararam isso daí? Ah, quem vai? Ah, vai eu e tá fulano, fulano. Vocês já repararam? Uma vez me marcou para sempre, né? Uma professora. Ela era professora de sociologia no estudo médio. E ela era uma mulher muito, muito elegante. Você vê como as pessoas, né? Elas marcam a gente. Ela era uma senhora muito elegante, professora de sociologia. E o nome dela era Zilma, professora Zilma. E daí ela falou assim, Adenilson, por favor, quem são os membros do seu grupo que vai fazer a apresentação? Eu falei, olha, professora, sou eu, fulano, fulano e tal. Ela falou, não é possível isso. Mas por que, professora, não é possível? Porque a maneira correta de se apresentar é da seguinte maneira, você apresenta primeiro os seus amigos, depois você se apresenta, você não coloca você na frente. Isso não é muito elegante. Você coloca eles primeiro. Até porque se der alguma coisa errada, eles é que vão primeiro. Você se salva. Os últimos serão os primeiros. Mas, na verdade, por uma questão de elegância, de ética, de educação, de evolução, você tem que falar primeiro as pessoas, depois você se coloca no final. Isso ela falou para mim, mas ela falou para a classe toda, né? E ela falou depois no final, isso é um ensinamento que você está fora, isso é da relação humana. Sempre que você fizer isso, você acaba tendo mais aberturas, tá? Porque isso demonstra que você é uma pessoa com empatia e não é egocêntrica. Então, sempre coloque os demais primeiro e depois você coloca o seu nome no final. Ah, quem está na sala hoje? Tá, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, e eu também estou na sala. Então, assim, a gente sempre coloca lá no comecinho, a gente começou com a sala dos mantras, a gente tinha esse pequeno probleminha, quem está na sala? Ah, estou eu e tal. Aí eu chamei o pessoal, gente, ó, tinha uma professora assim e tal, que ela, aí não tem que seguir essa etiqueta aí. E deu certo, porque é uma coisa gostosa, né? Ela entra com facilidade, assim, na nossa experiência e fica. Então, aqui, se vocês observarem, Krishna, primeiro ele fala dos devotos. Ele fala, meus devotos são carinhosos, eles são inteligentes, eles são sábios, eles são amorosos, eles são dedicados, eles são uma maravilha. E porque eles são assim, eles me controlam. Eu não consigo parar de pensar neles. Eu estou o tempo todo querendo fazer alguma coisa para agradá-los. E sempre que eles precisam de mim, eu sou o pronto salvador, porque eu sou uma mãe. Essa a verdade é que o meu coração é de uma mãe. Então, você que é mãe, você sabe que você é facilmente controlável. A minha filha tem um vídeo, quando ela tinha uns 4, 5 aninhos, que ela revelou no vídeo, falando para a amiguinha dela. Ela falando assim, você sabe como é que eu faço quando eu quero alguma coisa da minha mãe? É muito fácil. Eu chego nela, eu faço assim, ó, com essa carinha, aí eu abro meu olhinho assim e falo desse jeitinho. Eu consigo tudo que eu quero com ela. Tem um videozinho dela falando isso daí, né? O jeitinho que ela fazia para conseguir as coisas com a mãe dela, que é a minha esposa. E realmente funcionam. Porque as mães, os pais, eles são totalmente derretidos de amor pelos seus filhinhos. Então, quando eles fazem pequenos movimentos, pequenos gestos, o que acontece? Os pais, se derretem e querem, cooperar com aquilo ali. Me lembro uma vez, olha só que interessante, ali eu entendi a potência do amor, a força do amor. Chegou, eu era, na época, presidente do templo de Salvador, do templo Hare Krishna de Salvador. Eu administrava o templo Hare Krishna de Salvador. E aí tinha, lá, eu estava sentado na recepção, chegou um casal com um filhinho, né? O filhinho estava usando fraldas ainda. E aí, tal, o senhor, né, de barbas, bem forte, assim, sentou do meu lado no sofá. E a mulher deixou o menino brincando na recepção e foi para a lojinha conversar com a minha esposa, que elas eram amigas. Daqui a pouco, né, o menino estava brincando, o menino soltou um pum, e ele se assustou com o próprio pum. Ele fez assim, se assustou e olhou para o pai dele, assim, com o olho estatalado. O pai falou, nem me olhe, que eu não sei de nada. E aí já chamou a mãe, né, fulana. Aí, a fulana estava lá na conversa, né, e tal. Veio, o que foi? Olha, ele está querendo falar com você aí. Olhou, não viu nada, né? O menino, ela não entendeu nada, falou, o que está acontecendo? Aí ele falou, dá uma olhada aí para ver que aconteceu alguma coisa aí que eu não sei de nada. Ele estava lá.
Aí ela falou, aparentemente não tem nada, voltou para a sala, novamente. Daí o menino foi lá de novo e pá, pum de novo. Aí o rapaz, o pai do garoto, aí chamou a mulher dele em voz alta. Ô, fulana! Daí ela veio, já veio assim, tipo assim, já veio alterada, carbono alterado total. Ela já chegou, olhou para ele, o que foi? Daí já ia, eu já me fiquei assim, agora vai rolar um Big Brother aqui, eu vou ficar aqui quietinho aqui, porque eu e tal. Eu era o presidente do tempo, teoricamente eu teria que falar alguma coisa e tudo, mas vamos ver até, né? Vai isso daí, se precisar interferir, eu interfiro, mas aparentemente, por enquanto, tá tudo no normal, né? Um casal, né, assim, tentando se conhecer melhor. Vamos ver o que vai dar isso daí. Tem uma criança não envolvida, vou acompanhar esse processo todo aí. Daí, a criança também não tinha muita relação com o pai, era com a mãe. Quando a mãe fez assim um sinal para o marido de que a coisa poderia ficar mais complexa, e ela já se virou para ir para a loja de novo, o filhinho fez assim com o dedinho, ó, um dedinho. Ela se derreteu imediatamente e foi igual um robozinho e pegou ele no colo e foi lá, não sei para onde, com o fundo lá e deu atenção ao menino. Um dedinho. Foi isso aqui, ó. Eu olhei para ele assim e falei, mas rapaz, você com essa barba toda aí não conseguiu mover essa mulher, esse menino aí que nem fala com um dedinho, fez ela fazer o que? Ah, que é isso? Você tá fraco de poder, hein? Eu falei com o rapaz brincando, né? Ele falou, pois é, eu tô com a moral muito baixa. Esse cara aí tá tomando o meu espaço todo, o bebê. Então, na verdade, a gente ficou ali, né, conversando depois, a força do amor. Como que ele, um homem grande, barbado, mal-humorado, predisposto a criar confusão e tal, não conseguiu mover aquela mulher. Mas uma criança com um único dedinho fez o movimento e ela se derreteu por completo e foi lá se dedicar completamente a ele. A força do amor. E ela era uma mulher poderosa. E a criança era só uma criança que nem sabia falar direito e ainda estava com problemas estruturais básicos, né, que estava com fralda ainda. Entende? Então, quer dizer, essa é a natureza do amor. Tudo bem que nós somos pequeninas como almas, mas a questão é que nós temos conosco uma natureza, devido à nossa ingenuidade, justamente pelo fato de a gente não ser capaz de compreender a grandiosidade da pessoa suprema, existe na alma uma ingenuidade que encanta a pessoa suprema. Existe essa incapacidade, é justamente essa nossa incapacidade de aprender o absoluto que nos torna tão, assim, encantadoras e preciosas para Deus, porque a nossa natureza, devido à ingenuidade e à dificuldade de entender as dimensões gigantescas e universais, nos torna seres, que motiva o Senhor Supremo por inclinação, por compaixão, por amor, por ternura. E isso acontece dessa maneira, tá? Só que o que significa que nós ainda temos um pequeno domínio, um pequeno princípio de controle. E esse pequeno princípio de controle tem que ser domesticado, porque senão nós ficamos arrogantes e pretensiosos na nossa pequena quantidade de domínio, de poder, e nós, com esse pequeno pouquinho de poder, nós então vamos agir e machucar e maltratar outras pessoas, ofendê-las, magoá-las, prejudicá-las. Isso gera karma. Ok? Tá? Então, como o Krishna, ele sabe que isso é um problema para nós, então ele está o tempo todo dizendo, acorda. Acorda, mas não é acorda para você se enforcar, não. É acorda do verbo acordar, que significa sai desse egocentrismo, sai dessa condição que te torna desagradável. Você não é Deus, você não é o Senhor, você não é o controlador. Assuma, viva a sua natureza de alma, porque você fica muito mais agradável, mais feliz, não apenas para mim, mas para todos ao seu redor, e inclusive para você mesmo. Você vai gostar muito mais de si quando você assume a sua natureza de alma que você é. Aí você encontra felicidade e prazer em existir. Quando você tenta ser o controlador, o senhor, o dominador,
o resultado é sempre dramático e miserável, tanto para você como para aqueles que estão ao seu redor. Sabe? Então, é preciso ter altruísmo, é preciso ter compaixão. E para isso, Gudakesha. Isha significa o Senhor. Ishavatar, Jagadisha, Ishvara, significa Senhor. Tá? Os árabes chamavam Jesus de Yeshua, que significa Senhor, que é uma derivação do sânscrito Isha. Então, Gudakesha, Guda significa o sono, Isha, o Senhor. Gudakesha, Senhor do sono. Desperta, seja senhor do sono. Sai desse comodismo, desse egocentrismo, dessa bolha. Ecloda. Venha para a luz. Você não é o controlador. Desista dessa posição. Essa posição ela é muito grande. Você não dá conta. É muita coisa. Vai por mim. Você fica estressado com essa história toda. Não é bom para você esse caminho. Eu sou a super-alma. Eu sou o Supremo. Eu estou situado no seu coração e eu posso garantir para você que você não é o controlador. Eu sou o controlador. Mas eu não tenho problema com isso. Eu não tenho uma variação psicológica que vai me fazer você sofrer. Ou vou produzir sofrimento para os demais. Eu consigo controlar essa potência. Essa minha potência. Você não. Eu sou o princípio. Sou eu o meio. Eu sou o fim de todos os seres. Eu sou o Senhor. Você não é o Senhor. Se você está buscando autoconhecimento, então desista da ideia de pensar que você é o centro, que você é o Senhor. Saia desse contexto egocêntrico. Né? Brincar de viver. Quem me falou, quem vai querer voltar para o ninho e reaprender a sonhar? Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim. Depois, e lembrar, ninguém é o centro do universo, assim é melhor o prazer. Tá? Então, a gente vai ouvir essa daí no final, tá bem? Ela foi escrita pelo Guilherme Arantes, mas na voz da Maria Bethânia, é simplesmente maravilhosa, tá? Então, gente, olha só. Verso 28, por favor, David. Estou terminando já, tá bom, gente? Ayudhanan Nahambajan, Denunanan Nasmi Kamadu, Tajanas Chasmi Kandarpa Sarpanan Nasmi Vasuki. Das almas eu sou o raio. Entre as vacas, né, tem vários tipos de vacas. Tem um tipo de vaca que produz leite, um tipo de leite que aumenta a duração de vida da pessoa. Tá? Então ela chama-se Surabi. Das causas que fomentam a procriação, eu sou o Kandarpa, o Deus do amor. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Eu sou um incentivador do amor. Tem algumas religiões que vão dizer para você que assim, que isso é sujo, é pecaminoso, que você tal, sabe? Eles vão demonizar o ato que gera seres humanos. E não é bem assim. O que é decadente é a promiscuidade, é a banalidade, é a ofensa, é a violência, é o domínio. Isso daí tudo bem, você tem que, saber se controlar mesmo. Mas a questão do ato de buscar, de fazer amor, esse não é um problema. O próprio Cristo é bom, é uma coisa boa. Eu quero compartilhar com vocês uma coisa boa. Então eu incentivo vocês a sentirem amor entre si e desejarem fazer amor entre si. Não é, isso é a melhor coisa que tem. Eu compartilho esse prazer com vocês. Eu incentivo para que vocês descubram o êxtase de fazer amor entre vocês. Que isso é bom, é gostoso, faz bem, é feliz. Então, Krishna não é egocêntrico. Não é que Krishna, ele sente prazer e você tem que sofrer. Esse conhecimento é o rei da educação. Ele é fácil e se executa alegremente. Você não precisa sofrer para amar Krishna. O que você tem que fazer é incluir Krishna na sua vida. Claro que algumas adaptações são necessárias para que a gente possa ser
pessoas mais, vamos dizer assim, mais felizes conosco mesmo. Por exemplo, a questão da alimentação, uma alimentação em que você se alimenta de uma maneira sem violência, sem sofrimentos dos outros seres vivos. É uma alimentação que te faz se sentir melhor consigo mesma, consigo mesmo. Então, algumas adaptações, mas normalmente a ideia, nós incluímos Krishna na nossa convivência, a ideia, o conceito Krishna na nossa experiência de existência, as coisas ficam mais prazerosas. Tá? Ele incentiva o processo de amor em todos os níveis, tanto o amor pessoal, a busca do amor pessoal, como também o amor místico, transcendental, metafísico, mágico, que é o amor universal por todas as pessoas. É o amor maternal, o amor ensinado por Jesus, por, sabe, por todas as grandes almas iluminadas, por Haridas Thakura, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Mukunda Goswami, os Goswamis de Vrindavana, são pessoas que vocês não conhecem. Mas são pessoas que, se vocês conhecessem, a atitude de vocês seria: tira o meu chapéu. São pessoas nobres, de uma elegância absolutamente inquestionável, com conhecimentos absolutamente irrefutáveis. São essas pessoas que nos convencem, que nos encantam. Tá? Então, para finalizar aqui, então, finalmente, né, só vou ler novamente aqui. Dave, por favor, coloca lá o verso 34, só para fazer uma homenagem aqui, né, relembrar que as pessoas falam, mas a cultura védica, não sei, e tal, aquela coisa toda, a mulher... Tá, então vamos pegar o que o próprio Krishna está falando aqui. Tá? Já falamos extensamente na última aula sobre isso, mas eu vou só ler o verso, só para relembrar, tá? Qual é a opinião de Krishna, não o que as pessoas falam, mas a opinião pessoal dele, o que ele pensa sobre esse assunto. Tá? Para incentivar justamente, né, que pessoas que são assim, que têm essa habilidade mágica de reproduzirem a humanidade, que são as mulheres que possuem o útero. Olha a homenagem que o próprio Krishna, a suprema personalidade de Deus, faz a essa classe, faz a esse grupo de pessoas. Olha como ele cuida, como ele é maternal, como ele é cuidadoso, como ele é carinhoso, como ele é prestativo, como ele é inclinado a esse tipo de ser. Eu sou, né? Aqui se colocou, foi traduzido como a morte, tá? Mas normalmente é traduzido como o tempo, o elemento tempo, tá? Então, assim, a gente pode transformar, porque aí sabe como é que é, quando vai fazer a tradução, a pessoa coloca mais ou menos de acordo com, né, o filtro, mas é o elemento tempo. Eu sou o tempo, tá? Eu sou o tempo que tudo devora, Mrityu, que dissolve tudo. Ou a dissolução. Eu sou a dissolução que tudo devora. Eu sou o princípio encarregado de gerar tudo que vai existir. Tá? Que vai gerar tudo que vai existir. Assim que ele menciona, eu sou o princípio gerador. Eu sou aquele que gera. Daí ele entra na questão das mulheres, olha. E entre as geradoras, que são as mulheres, eu sou a fama, a fortuna, a linguagem afável, a memória, a inteligência, a firmeza e a paciência. Então, gente, por favor, sejam pacientes conosco, que, olha só, está disponível para vocês essa qualidade de forma imensa. Mas eu não sou paciente, Devananda. É porque você não se conectou com Krishna. Se conecte com Krishna, você vai ver que é possível sim. Tá? Agora sim, Deve 41 e 42, para nós encerrarmos definitivamente aqui a nossa dissertação de hoje, tá bem? Só vou ler para a gente fazer a menção final desse capítulo. Verso 41. Yadhyad vibhutimat satvam Srimad urjitam evava tatat evava ghachartvam mama tejo amshasambhavam. Fica sabendo, ok? Meu querido amigo, você que é uma pessoa que está querendo me conhecer melhor, tá? Não tem como eu evitar de falar isso para você, tá bem? Então, já que você quer me conhecer, então, tudo bem. Eu vou mencionar, e eu vou ter que mencionar isso. Mas não é por vaidade pessoal. É apenas para você saber
que tem recursos ilimitados disponíveis para você se acalmar. Porque o que você precisar, eu tenho como te ajudar, caso seja necessário. Mas eu prefiro que você seja meu amigo, porque isso é mais fácil para mim. Eu me inclino mais para os meus amigos. Se você conseguir entender isso daí, ajuda bastante, porque aí você não preciso me sentir obrigado, forçado a fazer uma coisa que eu não estou inspirado para fazer. Ninguém gosta de fazer uma coisa que não está inspirado. Me ajuda aí, vai. Tenta ser meu amigo para facilitar, porque eu sei que você sempre vem a mim para pedir alguma coisa, você precisa de alguma coisa, mas, você fica longe e tal, tem uma indiferença em relação a mim, faz um jogo duplo, e quando você precisa, vem a mim, meu amigo, que história de amigo é essa? Poxa, aí também não dá, né? Pô, fica mais perto, mantenha o contato, sabe? Vamos ter uma amizade mais orgânica. Eu não posso ser, sabe, utilizado assim, dessa forma, porque isso não é legal, entendeu? Eu não gosto de ser explorado. Não é porque eu tenho recursos limitados que eu me sinto à vontade de ser explorado. Não é assim, não. Vamos jogar o jogo limpo. O jogo do amor, esse comportamento de explorar a pessoa amada não é legal. Entendeu? Tem que ser oferecido alguma coisa em troca, mesmo que seja apenas atenção. O mínimo. Atenção já nutre o amor. Agora você é indiferente em relação a mim. Não se importa comigo. Quando você está feliz, você vai com seus amigos lá. Diverte-se e tal, nem se lembra de mim. Quando você está com problemas, aí vem a mim. Meu amigo, meu querido... Como assim? Poxa, eu sou uma pessoa, não... Sabe? Eu não sou carente de amor. Vamos ter uma relação aí, né, limpa, transparente, honesta. Vamos se conhecer melhor. Tenta me conhecer melhor. Tá? Fica sabendo que de todas as criações opulentas, belas e gloriosas, emanam de uma mera centelha do meu esplendor. Ok? Agora, quando isso acontece de você me compreender, você vai entender o seguinte: mas Atava, Bahunaitena, Kim, Janetana, Tajar, Tavajuna, Vista, Bhayanidam, Krishnan, Ekam Shena, Stito Jagat. Mas, Arjuna, qual é a necessidade de todo esse conhecimento minucioso? Por que eu falei todos esses detalhes para você? É só para você saber que não há escassez, não há misérias, não há pobreza, não há limitações. Sabe, eu não tenho problema nenhum de compartilhar a minha felicidade, as minhas opulências com aqueles que me amam e aqueles com quem eu amo. Com um simples fragmento de mim, eu penetro e sustento todo este universo. Mas existem outros também, além desse. Então, eu estou falando das minhas opulências, não é para te humilhar, para te, sabe, dizer que você não é nada. Não é isso. É só para você saber que há recursos ilimitados para ser feliz. Então, essa batalha que você está tendo aí não significa o final da existência. Isso é só uma terapia. O objetivo é você se ligar a mim. Porque de mim tudo emana. Eu sou a fonte. Ligue-se a mim e você será senhor de tudo. Por quê? Porque aqueles que me amam são os senhores de tudo que eu tenho. E essa é uma boa notícia para nós, que buscamos abrigo, proteção, carinho, amor, amizade, realização espiritual e ascensão à transcendência. Nós não falamos sobre os detalhes de como é o mundo de Krishna. A gente não entrou nesses detalhes. Tá? Talvez eu consiga amanhã, eu consiga falar um pouquinho sobre como é que é vamos dar um zoom lá, né? Vamos pegar um Google Map aí, dar um zoom lá no mundo de Krishna para ver como é que é se procede, se bate, né? Porque vai que, né, o zoom mostra outra coisa. Então vamos ver, porque afinal de contas, tudo bem, né? A gente vai ver isso daí em algum momento aí, tá bom, pessoal? Muito bem, então, está concluído aqui, né? Passamos um pouquinho, mas porque na introdução,
tem a partezinha da introdução, da recepção, então eu peguei o tempinho de lá e coloquei aqui, mas fica então finalizado aqui a nossa dissertação de hoje, tá bem? Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dos sacrifícios auspiciosos, dóceis, que encantam o coração, eu sou o cantar dos santos nomes. Portanto, por favor, cante e seja feliz. Namastê. Obrigado, Devananda Prabhu, obrigado por essas excelentes explicações. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Talvez alguns minutinhos, se alguém tiver alguma observação ou comentário, alguma coisa, a gente pode falar aqui? Só uma pergunta, não está esquecendo da nossa foto, né? Não. Então tá bom. Eu gosto da foto, Wilson. Mas alguém, gente? Depois nós tiramos a foto. Se não tiver ninguém... Tem umas pessoas aí com a mão levantada, né? Parece que o Wilson levantou a mão. O Wilson levantou a mão, a Carolina também parece que levantou a mão. O Rafael também está com a mão levantada. Acho que tem umas 3 pessoas aí querendo falar. David, eu não sei quem está na lista, né? Eu não consigo ver aqui na minha tela. Eu acho que, se eu não me engano, o Wilson... Não, eu levantei a mão só para lembrar da foto, só isso. Rafael, que levantou a mão. Você está coligado com a Tulasi agora, tá. O Tulasi ele é um aliado aí, um assistente aí forte aí, viu? Esse daí é bom. Que legal. Então vamos tirar a foto já, para ele se acalmar, porque senão a mãozinha nervosa... Você é o dedinho nervoso e o Wilson a mãozinha nervosa. Essa força... Gostei. Continue assim. Ela estava precisando mesmo de um assistente, uma companheira aí nessa cara. Estava meio solo nessa caminhada aí, desse deserto aí, mas agora aí, tá vendo só como o Krishna é carinhoso? Olha aí, conseguiu um amigo para você continuar nessa estrada aí, Tula, assim, ó. Pois é, né? Mas acho que ele está mais buscando o mantra que você faz aí nas fotos. É isso mesmo. O Wilson é auspicioso. Então vamos lá, então, na foto? Vamos então, pessoal, vamos tirar foto. Nossa. Cadê vocês? Na sua contagem aí, Tulasi. Eu não estou visualizando ninguém, só você e eu, Prabhu. Olha. Você está vendo? Está aberto, o pessoal está aberto aí. Que medo. Será que a gente foi para outra Todo mundo dimensão? aberto, Tulasi. Aberto. Olha, essa foto aqui só vai... Não está aparecendo para mim. Vê se você consegue aí. Agora eu consegui a Kátia. Agora você e eu, a Kátia. Você não consegue, David? Para mim não aparece muito pouca gente. Você quer parar de gravar, David? Pode ser que seja isso também? Deixa eu ver aqui.